E a gente vai bater um papo agora com o deputado federal Kim Kataguiri. Ô Kim, antes de entrar na sua pauta, esse assunto do dia aí, meio ambiente, desmatamento, como é que você vê? Você vê uma política para o meio ambiente da parte do ministro Salles, uma política efetiva, que funciona? Não vejo. Não vejo. Na verdade, o que existe é um desaparelhamento, né, dos órgãos ambientais que fazem a gestão das unidades de conservação, do próprio IBAMA, e é um descaso não só do governo federal, mas também dos governos estaduais, né? As secretarias de meio ambiente também estão com falta de pessoal, com falta de infraestrutura. É um tema que eu me aprofundei bastante aí nos últimos 2 anos, porque eu sou relator da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, que é o principal instrumento da Política Nacional de Defesa do Meio Ambiente, né? E até hoje não foi regulamentado, né? Apesar de ter sido introduzido no nosso ordenamento jurídico há 39 anos, né? Ano que vem vai fazer 40 anos, o licenciamento ambiental até hoje não tem lei federal que o regulamente. Isso gera insegurança jurídica, burocracia, dificuldade de se defender o meio ambiente porque você fica preso em um monte de papelada, enfim. Mas em relação ao Poder Executivo, tanto federal como os estaduais, existe sim uma política bastante negligente aí em relação ao meio ambiente. Kim, eu fico curioso porque eu vejo todo dia na Globo News uma vinheta em que aparece você e você fala uma frase icônica. Você fala, antes de eu ter o mandato eu tinha uma vida. Não há vida na Câmara dos Deputados, é isso, Kim? Olha, para quem trabalha, se aprofunda nos temas, sabe o que está votando, o que infelizmente é minoria, perdão. Não tem. Não tem como você saber exatamente tudo que você está votando nas comissões e no plenário da Câmara se você mantém uma vida pessoal e social mínima, né? Realmente você precisa estar sempre ali com os técnicos. Aliás, a Câmara tem um corpo, isso foi uma das minhas surpresas positivas na Câmara dos Deputados, tem um corpo técnico muito capacitado, né? Todas as comissões têm para todos os temas e que qualquer deputado pode requisitar, né? Sim, é o seguinte, eu tenho uma percepção que é o seguinte, que no Brasil, os presidentes, logo que eles assumem, eles acabam tendo apenas um tiro para dar na hora de propor algum tipo de reforma. Pelo menos essa é a minha percepção. Depois que eles dão esse tiro, eles esgotam esse capital político que eles têm. Alguns acabam nem pensando em reforma, caso da Dilma. O Temer, por exemplo, tentou fazer a reforma da Previdência, mas foi engolido, né, por aquele escândalo da mala, aquela coisa toda. E o Bolsonaro chegou com esse cacife dos votos do segundo turno. Era um cara originário ali do Congresso, mas mostrou que não tem o mínimo traquejo para lidar com negociações. A bola das reformas agora é uma bola exclusiva do Congresso e que se dane o presidente, é isso? É o Congresso que vai fazer as reformas, a revelia do presidente? Eu acho que na reforma tributária, sim, né? Eu acho difícil que a reforma saia nesse ano, mas no ano que vem acho que vai sair e vai ser muito parecido com o que foi proposto originalmente ali pelo Bernardo Api na Câmara dos Deputados. A reforma proposta pelo governo federal, eu vejo pouquíssima chance de ser aprovada, mesmo porque boa parte dos deputados que votaram contra a CPMF ainda são deputados hoje, né? Foram reeleitos e mantém essa posição. Inclusive o próprio presidente da Câmara e o presidente do Senado, ambos foram contra a CPMF à época e hoje mantém essa mesma posição. Eu também, pessoalmente, sou contra. Então, para a reforma tributária, sim. Para as outras reformas, não. Acho que o governo ainda tem um papel central, mesmo porque o Brasil é um dos países em que o presidente mais concentra poder. E eu até discordaria de você quando você disse que o presidente só tem um tiro em termos de reforma, né? Ele só tem capital político para aprovar logo que ele assume uma reforma só. O Temer, por exemplo, deu 3 tiros, né? Ele aprovou a reforma do PEC do teto de gastos, né? Que foi uma grande discussão e foi um embate difícil, né, de ser aprovado. Reforma do ensino médio, aí, que vai durar para os próximos 40, 50 anos. E a reforma trabalhista com o fim do imposto sindical, que também foi outra briga grande, né? Só não aprovou a reforma previdenciária porque teve o encontro com o Joesley lá e o resto da história todos vocês sabem. Acho que o Bolsonaro perdeu a oportunidade histórica de, primeiro, ter aproveitado a reforma previdenciária do Temer para só ter apresentado uma emenda à reforma em vez de iniciar o processo do zero, só para dizer que a reforma foi dele, né? Acho que foi um problema de ego, de vaidade, né? De querer dizer que é o pai da criança, em vez de aproveitar o trâmite legislativo da Câmara da reforma que já havia sido aprovada nas comissões, estava pronta para ser votada em plenário. Poderia ter aprovado na reforma administrativa também no primeiro ano de mandato, ali se tivesse aproveitado a reforma previdenciária, aprovado já em fevereiro, em março, que tinha um clima muito bom para aprovar, o Bolsonaro estava muito forte dentro do Congresso Nacional, mas escolheu não enviar a reforma administrativa por medo, né, do desgaste dos servidores públicos. E a tributária a mesma coisa, né? A discordância dele com o Paulo Guedes fez com que a tributária ficasse atrasada até o ponto de que a gente está no final de 2020 e o governo mandou só 1/3 de reforma, né?
Então, eu acho que realmente foi falta de competência, né, falta de coragem de enfrentar as corporações, né, juízes, promotores, os próprios deputados e senadores que votam a reforma, mas que tem como acabar com os privilégios, coisa que infelizmente não foi feito na reforma administrativa mandada pelo governo agora. Né? Você ficou bastante bravo, né, Kim? Eu vi um vídeo seu da semana passada, quando você tomou conhecimento do texto, você gravou um vídeo lá, a veia do seu pescoço até saltava, assim, você estava falando da reforma. Você não gostou da reforma administrativa? Eu não costumo, vocês três me conhecem já há algum tempo, sabem que eu não costumo me estressar, nem ficar nervoso, mas realmente desse ponto da reforma administrativa, o governo aproveitar uma chance histórica que ele tem de acabar com o privilégio de juiz, de promotor, de férias de 60 dias, depois venda dessas férias, depois licença-prêmio, que consegue 3 meses de férias, aí junta com os outros 2, fica 5 meses de férias, aí vende essas férias, é o mesmo juiz que deveria estar trabalhando numa vara, trabalha na Justiça do Trabalho e vai lá para a Justiça também eleitoral, e acumula aí 60, 70, 80 mil reais por mês, e também dos próprios deputados e dos próprios ministros de Estado e do presidente da República, que ele poderia estar cortando os super salários, na reforma administrativa ele manda uma reforma só com a base e ainda manda 5 carreiras diferentes, só com uma carreira tendo estabilidade, sendo que ele já poderia simplesmente mandar uma regulamentação, uma lei complementar do processo de avaliação de desempenho que já está previsto na nossa Constituição para demitir o funcionário público que não trabalha bem ou que não sequer trabalha, né? Ele não precisaria ter mandado uma PEC para isso, nem acabar com a estabilidade para isso. É só regulamentar a análise de desempenho que já está previsto na nossa Constituição, salvo engano, no artigo 42. Então, no momento que ele tem a oportunidade de aprovar uma reforma administrativa para cortar gastos, para baixar imposto, para pagar um auxílio emergencial um pouco mais além da metade que ele cortou ali pela metade, ele prefere pagar a elite do funcionalismo público de Brasília, que eu descobri na semana retrasada numa matéria do Poder 360, que o plano piloto tem um IDH maior que da Noruega, enquanto o resto do Brasil é o Congo. Não, ele prefere mandar só a base da pirâmide para não comprar briga com o juiz ou com o promotor. Aí realmente revoltante. Leve assim, né? É triste, né? Para eu não ir pro Conselho de Ética, é triste. Francine, você quer perguntar? Ô, Kim, quero perguntar. Nós estamos, deputado, em tempos de opiniões muito calorosas, né? As pessoas estão com os ânimos bem inflamados, sobretudo as autoridades, xingamentos, se usa o presidente depois é utilizado da popularidade, enfim, vários discursos nós temos aí em torno disso para poder fazer valer a nossa opinião. Em 1984, ganhou o Prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu, e ele falava o seguinte: olha, você não precisa levantar a voz, você precisa melhorar os seus argumentos. O que a gente vê hoje, esse debate extremista entre direita e esquerda, enfim, com posicionamentos opostos, é que todo mundo está levantando as vozes e os argumentos estão muito fracos. Você acha que as autoridades estão carecendo de argumentos? E como fazer para que as nossas autoridades melhorem seus argumentos? Olha, para as autoridades melhorarem os argumentos, o eleitor precisa se preocupar com o argumento das autoridades, né? Infelizmente não é uma coisa que acontece no Brasil, né? A maior parte dos deputados e dos senadores se elegem inaugurando obras públicas com base no endividamento nas suas bases eleitorais. O próprio presidente da República agora tem a sua popularidade catapultada aí por um auxílio emergencial que foi concedido pelo Congresso Nacional, sequer foi o próprio presidente. Então, na prática, né, a política... Costumam dizer, né, que política é conquista de corações e mentes. Infelizmente, é muito mais conquista de coração do que mente. É muito mais, né, a construção de uma persona política, é muito mais, né, a construção de uma narrativa aí para sua campanha e ao longo do tempo, mais ou menos como na saga do herói, a sua narrativa, a sua campanha vai tendo o mestre, vai tendo o vilão, vai tendo a recusa do chamado, tem a vida comum e etc. É muito mais a construção, né, dessa trajetória para fazer as pessoas gostarem de você do que das pessoas acreditarem nas suas ideias. Eu acho que a gente ainda está muito distante, né? E não só o Brasil, vários outros países, inclusive desenvolvidos, estão distantes de ter um debate público baseado principalmente, não única e exclusivamente porque isso é impossível, né? O debate político sempre vai ser feito por pessoas e as pessoas sempre vão ter os seus defeitos e características pessoais que agradam ou desagradam seus eleitores, mas dá para ter um debate público, eu acredito, pelo menos, calcado principalmente nas ideias, mas a gente ainda está muito distante disso e eu não vejo nada a curto prazo que possa ser feito, ainda mais com uma geração inteira que a gente jogou no lixo agora com os últimos ministros da educação que a gente teve. A gente tem uma geração aí que está com a formação completamente comprometida, né? Você se arrependeu de apoiar o presidente Jair Bolsonaro? Não tenho a menor dúvida disso. Hoje eu votaria nulo. Okay. Mas é fácil também ser engenheiro de obra pronta, né? Eu não conseguiria à época,
imaginar que o Bolsonaro seria primeiro, abandonaria completamente a agenda economicamente liberal, abandonaria completamente o ministro Sérgio Moro e a agenda de segurança pública e de combate à corrupção, e terceiro, que ele pavimentaria tão bem o caminho para a volta do PT, ou do PDT, ou do PCdoB ao poder. Ô, Kim, fala, Tenório. Quando você pisou na Câmara pela primeira vez e começou a frequentar o dia a dia, o que mais ao longo do tempo, obviamente desde a tua eleição, o que mais te surpreendeu positivamente e o que mais te surpreendeu negativamente? Positivamente é gente qualificada, né? Não só técnicos da Câmara, mas deputados também que fazem o debate de mérito, né? Das propostas, que é muito diferente do que a gente vê no plenário ou nas comissões, né? Gente que realmente busca construir uma solução, concedendo um pouco daquilo que eles acreditam, mas tentando chegar num consenso para chegar na melhor proposta possível de ser aprovada. Isso eu acho que é uma coisa bastante positiva e eu vi bastante isso na frente parlamentar da agropecuária, né, que tem técnicos muito bons e que tem reuniões técnicas toda semana, né, eles organizam almoço, café da manhã e eu, inclusive, trabalhei em vários projetos com os técnicos de lá, que não são concursados, não são da Câmara, né, basicamente iniciativa privada que financia, mas dentro de outras pautas também, deputados que fazem um debate qualificado mesmo, assim, que eu não esperava encontrar naquele nível. E negativamente, acho que eu diria duas coisas. Primeiro, a dificuldade que você tem regimental de aprovar um projeto, ou de revogar uma lei, ou de fazer o que quer que seja, né? O regimento da Câmara dos Deputados foi feito por um sistema bipartidário. O problema é que a gente tem 29 partidos com representação na Câmara dos Deputados, né? Então, os 29 líderes discursam toda a sessão, todos eles podem apresentar requerimento de obstrução, todos eles podem apresentar modificações nas propostas, enfim, um regimento que foi feito para 2 partidos está sendo aplicado para 29, o que está diminuindo a produtividade do parlamento em 20 vezes, né? Quando uma proposta que deveria ser aprovada em 1 hora demora 2 semanas para ser aprovada por causa da estrutura do regimento interno da Câmara, que é diferente da do Senado, que poderia ter uma produtividade muito maior, porque é um regimento muito mais simples, e diferente do regimento do Congresso Nacional, tem um regimento comum, né? Então, o Poder Legislativo Federal tem 3 regimentos, né? O da Câmara dos Deputados, o do Senado e o comum, que é quando você tem votações conjuntas, né? Que é de orçamento, que junta os deputados e os senadores. E outra coisa negativa de Brasília também é o sentimento de corte, né? Todo mundo fica olhando, né, para o canto aqui eu nem sei como é que chama, mas para o canto aqui do seu terno, para saber se você tem algum PIN, algum bottom de deputado, de servidor do Supremo Tribunal Federal, de ministro, de servidor de ministério. Todo mundo fica olhando, mesmo você vai no restaurante, você vai no shopping, qualquer lugar o pessoal vai te atender, ele olha, né, aqui na lapela do seu terno aí, como o Aldrin falou, para saber se tem alguma coisa, para saber se você é alguém, né? É o sentimento de corte, de que você só importa se você tem um cargo, né? Ok, me fala uma coisa, ser um deputado jovem tem mais vantagens ou mais desvantagens? O que você avalia? Bom, a vantagem é que quando a oposição fala que vai obstruir até 2 da madrugada, fala, tá bom, eu tô aqui com o meu Red Bull, você quer ver se aguentar. Essa é uma das vantagens, porque uma das maneiras de você conseguir derrubar um projeto é pelo cansaço, né? E eu já fiz isso várias vezes na Comissão de Constituição e Justiça. Eu falei, não, beleza, vocês querem votar esse projeto? Vamos votar, mas vocês vão ficar aqui até 8 da manhã, vocês não jantam em casa hoje. Aí muitas vezes desiste de votar o projeto pelo cansaço mesmo. Essa é a vantagem. A desvantagem é que a Câmara e a aprovação de projetos, ela se dá muito por relações interpessoais, né? Então, você está ali na média de faixa etária da Câmara e você não estar no primeiro mandato ajuda, porque você tem mais relações, você já conhece quem está lá, já tem amigos lá, e você não tem uma barreira geracional para manter um diálogo, para manter uma relação mesmo comum, né? Não de deputado para deputado, mas de pessoa para pessoa, né? De falar sobre determinados temas, de rir das mesmas piadas, de ter determinadas referências, que quando você é de outra geração, então, gente que tem menos de 30 anos de idade na Câmara, acho que são menos de 10, né? É mais difícil, né, de você falar de alguma coisa que não seja trabalho. Então, acho que essas aí são que eu elencaria aí como principal vantagem e principal desvantagem. O Kim, como é que tá você... desculpa, pode falar, Francine. Não, imagina. Não, eu ia perguntar se ele tem pretensão para concorrer ao Executivo. Não tenho. Eu gosto de poder legislativo, aliás,
como discípulo aí do Barão de Montesquieu, aí, do clássico aí do espírito das leis, eu acho que o poder legislativo é o mais representativo, mais nobre dos poderes e é aquele que pode promover mais mudanças estruturais no longo prazo, né? Propostas de emenda à Constituição precisam necessariamente passar pelo presidente da Câmara, pelos líderes partidários, mudanças de lei complementar que regulamentam direitos constitucionais também necessariamente. Acho que quem ocupa o poder no cargo executivo, principalmente municipal e estadual, ele tem muito pouco tempo para pensar futuro, para pensar planejamento a longo prazo. E precisa se preocupar muito com coordenação de despesa, né? E aí, eu tenho esse tal caixa, o que eu faço com esse caixa amanhã? Como é que eu faço para não tomar um processo do Ministério Público gastando esse caixa? Eu acho que são preocupações muito mais imediatistas, pela própria natureza do cargo, de ser ordenar a despesa, do que de planejamento, né? De pensar país. Ok, você falou que quer ficar no legislativo... Você falou em arrependimento, e aí a gente pensa, poxa, a gente elege um presidente, aí o presidente começa o mandato, a gente percebe que ele não é aquilo que ele disse que era, e aí a gente tem que esperar 4 anos para a coisa mudar, para tentar mudar, né? Tá na hora do Brasil experimentar o parlamentarismo, Kim? Qual que é a tua opinião? Para mim já passou da hora, né? Na verdade, o Constituinte de 1988 pensou, né? Tinha certeza que ia ser aprovado o parlamentarismo e desenhou a Constituição para isso, desenhou o Parlamento e o Congresso para isso, né? Mas ele se equivocou e o parlamentarismo foi derrotado nas urnas. Eu sou parlamentarista, eu sou da opinião de que você deveria ter, inclusive, o voto de recall para deputado, né? Então, eu defendo o voto distrital, né? Então, o deputado que não está cumprindo com as suas funções, não cumpriu promessa, não precisa nem ter cometido crime, né? Assim, basicamente, se o eleitor não está mais satisfeito com o deputado que o representa no seu distrito, faz-se um plebiscito para tirar aquele deputado e, se tiver voto suficiente, chama uma nova eleição no distrito, né? O que é impossível com o nosso sistema proporcional hoje, porque um deputado depende do voto de outro. Então, se a gente fosse fazer um voto de recall para deputados no estado de São Paulo, por exemplo, teria que derrubar os 70 e reeleger os 70, porque não está dividido por distrito. Mas eu defendo o parlamentarismo com voto distrital, primeiro pelo exemplo bem sucedido da Europa, né? Que, na minha avaliação, os países da Europa saíram de crises políticas muito mais rapidamente e facilmente do que o Brasil, quando precisa passar por um processo de impeachment, em que fica 2 anos o executivo parado, 2 anos o legislativo parado, só falando sobre o impeachment e sem você ter a composição de um novo governo. E segundo, pelo fato de que não se governa sem o legislativo. E se um presidente perde maioria, todos os presidentes que perderam maioria na história do país, Dilma e Collor, sofreram impeachment, né? Então, tiveram que passar por esse processo. É muito mais fácil no parlamentarismo, que basta dar um voto de desconfiança e eleger um novo governo, do que ter que passar por um processo de impeachment. Mas eu também assumo que a minha posição é minoritária na sociedade, né? Não adianta eu defender o parlamentarismo e querer implementar, enquanto a sociedade ainda defende o presidencialismo, ainda quer votar para presidente diretamente. Então, democraticamente, eu reconheço minha posição derrotada de ser parlamentarista no Brasil. Ô Kim, a gente vai ter nessas eleições 33 partidos que na última hora vão fazer composições espúrias para ganhar tempo na televisão. Como é que a gente pode alertar o eleitor sobre esses partidos de aluguel que formam aí um corpo de 33 partidos que se aglutinam como bactérias face o tempo na televisão? Eu acho que a gente teve um grande avanço na lei eleitoral, que foi a proibição de coligação para a eleição proporcional, né? Então, o partido nanico já vai ter uma dificuldade gigantesca de eleger vereador e em 2022 de eleger deputados, né? Essa proibição, junto com a cláusula de barreira, acho que foi um avanço positivo na legislação eleitoral. Ainda se mantém para a coligação, como você colocou, Tonholi, para o executivo. Acho que não tem outra maneira de expor, senão comunicação, né? Senão via imprensa, via rede social, mostrar quais são os partidos que negociam, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, você tem o Bruno Covas como a maior coligação de todas e que basicamente loteou subprefeituras, né, que deveriam ser nomeadas tecnicamente, de quem sabe, de quem tem melhor conhecimento do bairro e principalmente de zeladoria urbana, né, para ocupar as subprefeituras, basicamente está ocupado por líderes partidários, né? O Vacareza, inclusive, acho que está na direção de um hospital só para colocar o PROS ali, que é o partido dele, na coligação do Covas. Então, é expor, né? Acho que não tem segredo. Kim, por que a direita é tão mal vista aqui no Brasil?
Eu acho que a imagem pós-2014, né, da direita já é muito melhor do que a gente tinha até então, né? O que sobrou de direita pós-ditadura militar foi demonizado completamente pelo próprio período da ditadura militar, né, que foi uma ditadura de direita. Só que qual que era o grande discurso, a grande propaganda das esquerdas? Se o Brasil teve uma ditadura de direita, logo toda ditadura é de direita, logo quem é de direita é ditador, defende tortura, né? É impossível você ser um conservador, defender as instituições, ser um liberal, né? Defender o liberalismo político, né? Liberdade de imprensa, de manifestação, de pensamento, ou mesmo liberalismo econômico, abertura de mercado, né? A esquerda aproveitou muito dessa pecha da direita, da ditadura militar, para colocar, olha, todo mundo que discorda da esquerda, da centro-esquerda, é ditador, né? Então não havia espaço para uma direita. Agora, né, só que quem mudou muito, né, quem limpou a imagem da direita no Brasil foi a Dilma. A Dilma foi a pessoa que mais converteu liberais no Brasil, inclusive eu mesmo, né? O desastre do governo Dilma foi aquilo que levou muita gente para o liberalismo, para o conservadorismo, para entender se havia alguma alternativa ao petismo, às esquerdas. Agora o Bolsonaro está sendo para a esquerda o que a Dilma foi para a direita, né? Tem gente se convertendo à esquerda, à centro-esquerda, por causa do governo desastroso do Bolsonaro, que é vinculado à direita, só que de conservador e de liberal o governo dele não tem nada, né? Inclusive, ontem, né, com o Ministério da Justiça notificando o mercado que aumenta preço, né? Isso aí é a União Soviética, não tem nada de liberal, nada de direita nisso, mas infelizmente é a imagem que ele vendeu e que fica para a sociedade. Você tá falando que você é de direita liberal, no nosso chat aqui estão te chamando de canhota, de esquerdopata. Acho que o pessoal não entendeu. Você criticou o Bolsonaro... Fala aqui. Exatamente. É gente que é seguidor fanático do Bolsonaro e acha que todo mundo que discorda dele é de esquerda, né? Como se direita e esquerda não fossem conceitos, mas fossem posições pessoais vinculadas a uma figura e não à doutrina, né? Bom, acho que tá bom, né, gente? Ô, Kim, obrigado pelo seu tempo aí, por falar com a gente. Não doeu, né? E não, com vocês. Não, que isso. E político tá aí pra sofrer, né? Não. Se tivesse doído também... Fale mais vezes com a gente, tá? Sempre bom falar com você, cara. Bom trabalho aí que você tá arrebentando. A gente acompanha o seu perfil aqui no Facebook, nas redes sociais. Eu e o Toalha estávamos conversando sobre isso. Tá muito bacana. Obrigado, Kim, pelo seu tempo. Maravilha. Parabéns aí pelo programa. Obrigado a todos os ouvintes que aí nos acompanharam. A grande verdade.